Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Boa noite. Boa noite, gente. Fazer como já está fraco. Boa noite. Bom, a minha primeira saudação nesta noite, até porque é o grande objetivo desse encontro, eu queria pedir uma salva de palmas a todos os delegados dessa conferência, a cada um de vocês que vieram dos 26 estados e do Distrito Federal para participar desse momento. Portanto, sejam todos bem-vindos à capital brasileira. E queria, quebrando também um protocolo, primeiramente pedir aqui uma forte salva de palmas a todos os estudantes aqui presentes e os estudantes brasileiros, que é a razão desse nosso encontro aqui hoje. E já saudar a Jade Beatriz, presidente da UBS, e já saudar a Manuela Mirella, presidente da UNE, e lembrar que no meu primeiro dia de posse como ministro da Educação, com muita honra, convidado pelo presidente Lula, eu fiz questão de estar ao meu lado a presidente da UNE, a presidente da UBS, como uma demonstração de que tudo que nós formos fazer pela educação é para os nossos crianças e jovens desse país. Queria cumprimentar o Vinícius, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduados, aqui presente, mas queria, de forma muito especial, eu fiz isso durante 8 anos que fui governador do meu estado. Eu queria pedir aqui uma forte salva de palmas a todos os professores e professoras deste país que se dedicam todos os dias a construir uma educação de qualidade para o nosso povo. Queria justificar, trazer aqui um abraço fraterno do maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente não está aqui hoje na abertura, mas virá aqui a CONAI durante a realização desse evento, ou segunda ou terça-feira, ele estará aqui para dar um abraço a cada um dos delegados. Queria cumprimentar o nosso coordenador do Fórum Nacional da Educação, Helena Araújo, e em seu nome, eu queria pedir uma salva de palmas a todas as entidades representantes aqui presentes do Fórum Nacional da Educação, aqui presente, sentado aqui ao lado esquerdo desse palco. E parabenizar a Helena, é o fórum que é responsável pela construção dessa conferência, das conferências. Portanto, Helena, parabéns pela realização. Queria cumprimentar meus colegas aqui presentes, ministro Elton Dias, ministra Luciana Santos, ministra Márcia Abraão, representando o Ministério. Aliás, a ministra, eu aqui errei. Eu queria cumprimentar aqui a minha querida reitora, Márcia Abraão, em nome de todos os reitores e reitoras das universidades aqui da UNB, cumprimentar a secretária executiva da Secretaria-Geral da República da Presidência, Kelly Marforte, cumprimentar a Sônia Faustina, agora sim, ministra de Estado das Comunicações em exercício, cumprimentar a Maria Helena, secretária executiva do Ministério das Mulheres. Queria cumprimentar aqui as senadoras aqui presentes, senadora Leila Barros e a senadora Tereza Leitão, minhas colegas, cumprimentar os deputados federais, Pedro Kizai, cumprimentar os deputado Duda, deputada Célia, deputada Érica Cocai, deputada Socorro Neri, deputada professora Gorete, deputado Fernando Mineiro, deputada Daiana dos Santos e deputada Alice Portugal, aqui sentadas à direita aqui do palco. Pedir uma salva de palmas aos parlamentares que estão lá no Congresso Nacional defendendo a educação pública de qualidade desse país.
Cumprimentar a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, em nome de todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes ou em todo o Brasil que estão assistindo. Cumprimentar a Susan Hopgood, presidenta da Internacional da Educação da Austrália, aqui presente, como secretário-geral da Internacional da Educação, David Edward, dos Estados Unidos. Cumprimentar o presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Cury, em nome de todos os conselheiros. Cumprimentar o presidente do CONSED, Vitor de Ângelo, cumprimentando todos os secretários estaduais da educação, secretários e secretárias desse país. Cumprimentar o presidente da Undime, Alessio Costa Lima, em nome de todos os secretários e secretárias municipais de todos os municípios brasileiros. Cumprimentar o Fábio Araújo, secretário nacional de Paradesporto, representando o ministro André Fufuca. Cumprimentar toda a equipe do MEC, secretários e secretárias, em nome da secretária executiva do MEC, Isolda Sela. Queria cumprimentar também a todos aqui presentes, profissionais, reitores, organismos internacionais, movimentos sindicais, aqui presentes nesta conferência. Primeiro, a minha palavra inicial é, além de saudar cada um de vocês, é dizer que eu tenho muita honra de ter sido convidado pelo presidente Lula, talvez seja a mais importante missão da minha vida, de servir ao meu país, num desafio tão grande, pelas desigualdades que esse país tem. Quero dizer que uma das primeiras missões que fizemos ao chegar no MEC, e aí o presidente foi assertivo a escolher o tema de reconstrução do Brasil, foi reconstruir também o MEC. Reconstruir em todos os aspectos. Primeiro, orçamentário, porque sem recursos é muito difícil executar as políticas que esse país precisa para a educação. Depois, planejamento. O Brasil muitas vezes perdeu a cultura de planejar a médio e longo prazo. Educação muitas vezes não se transforma da noite para o dia. É preciso planejamento, é preciso foco, é preciso pactuação, é preciso parceria, é preciso recurso. Portanto, planejamento, realização do planejamento estratégico do Ministério da Educação. Depois, também pessoal, anos sem concurso público no MEC. Anunciamos concurso para o MEC, para o FNDE, para o INEP, para a CAPES, para todos os órgãos do MEC, para garantir serviço público de qualidade nos mais importantes, principais ministérios dessa nação. Depois, também, uma coisa que eu considero fundamental: ninguém constrói nenhuma política pública sem diálogo, sem ouvir, sem escutar. Todas as comissões que tratavam de educação ambiental, que tratavam de educação indígena, que tratavam de educação quilombola, que tratavam de educação especial, que tratavam de educação da EJA, foram extintos no governo passado. Nós recriamos todas as comissões no MEC e mais de 200 entidades hoje participam da discussão das políticas no Ministério da Educação. Recriamos o Fórum Nacional de Educação, que hoje é responsável pela construção dessa conferência. Levamos de volta mais de 5.000 aberturas de vagas para novos professores e servidores administrativos das universidades e institutos federais. Portanto, uma das coisas mais importantes é fortalecer as relações federativas, porque quem executa a política da educação básica no país são estados e municípios. Portanto, é preciso estabelecer a relação com prefeitos, com governadores, com secretários, com secretárias. Abrimos as portas do MEC para ouvir os estudantes, para ouvir os professores, que são os grandes responsáveis por estarem na sala de aula, para executar a política educacional desse país. E, minha gente, no ano de 2023, nós fizemos a recomposição da merenda escolar. 6 anos sem reajuste.
que chegou até 39% do reajuste nas escolas brasileiras. Porque ainda é uma realidade dura, que ainda muitas vezes a única boa alimentação que uma criança ou um jovem ainda tem durante o dia é quando ele vai à escola. Portanto, garantir alimentação de qualidade, garantir transporte de qualidade. Demos um reajuste de 16% no programa de transporte escolar. Fizemos a ata de registro de preço, que o MEC estava sem ela. Nós investimos 40% a mais no Programa Nacional de Livro Didático. Vocês sabem, eu vi aqui o cartaz da EJA. Vocês sabem quantos anos não tinha um edital para livro da EJA no MEC? 9 anos. E agora o edital vai sim comprar livros para a EJA, para todos os municípios e estados brasileiros. Depois nós reajustamos aquele programa Dinheiro Direto na Escola. Encontramos um MEC com mais de 5.600 obras da educação básica paralisadas e inacabadas. Encaminhamos uma lei para o Congresso Nacional, além de obras atrasadas. E o que a gente precisou fazer? Primeiro, retomar, pagar em dia para que nenhuma creche mais pare no Brasil. Pagamos mais do que o dobro de obras esse ano passado, comparado com o ano de 2022 no governo federal. E olha que foi um ano de eleições, o dobro. E é uma determinação do presidente para que nenhuma obra da educação básica brasileira pare mais nesse país. E tínhamos que resolver esse passivo. Mandamos uma lei para o Congresso Nacional, reajustando pelo Índice Nacional da Construção Civil, porque é impossível um prefeito concluir uma obra de 5, 6, 7 anos atrás com o mesmo valor. E o Congresso Nacional aprovou, e agora todos os municípios brasileiros aderiram ao programa, e nós estamos começando a retomar a todas as obras que estão paradas e inacabadas nesse país. Só de creche são mais de 1.200. Falaram aqui que nós não cumprimos as metas do Plano Nacional de Educação. Nós estamos longe de garantir, pelo menos o que diz o plano, 50% das crianças de 0 a 3 anos com creche nesse país. Depois lançamos novos programas. Até o programa que estimulou a nossa vinda para o Ministério da Educação. Minha gente, 61% das crianças brasileiras não conseguem aprender a ler e a escrever ao final do 2º ano do ensino fundamental. E quando isso acontece, aumenta a distorção em idade série, aumenta a reprovação, aumenta o abandono, aumenta a qualidade do aprendizado. Portanto, nós lançamos um grande compromisso nacional, criança alfabetizada. Fizemos uma pesquisa com mais de 200 alfabetizadores para definir o que é um padrão de uma criança alfabetizada. E esse compromisso dessa grande rede de alfabetizadores, todos os estados brasileiros aderiram, 99,1% dos municípios aderiram. Investimos quase 700 milhões já no ano de 2023. E eu não tenho dúvida que nós temos uma meta ousada. Nos próximos 8 anos, há uma desigualdade enorme no Brasil. Enquanto ele tem estado com 75% das crianças, tem estado com menos de 30% das crianças alfabetizadas. Esse é um grande compromisso do governo do presidente Lula. Até porque, lembrem, na campanha, o presidente assumiu o compromisso de olhar fortemente para a educação básica desse país. Aprovamos a nova lei de cotas nesse país, que é a maior política de inclusão de estudantes nas universidades da história desse país. E agora com novidade, incluindo os quilombolas, reduzindo o valor médio do jovem e da família. Lançamos o programa de conectividade, porque também, gente, vocês sabiam que 50%, a relação, a diferença da região sul para a região norte do Brasil, a região sul tem o dobro de conectividade da região norte do Brasil. Há um compromisso de garantir conectividade com fins pedagógicos, garantir a cidadania digital, até o final do governo do presidente Lula, em todas as escolas públicas desse país, municipais e estaduais.
Lançamos o programa da Escola Tempo Integral. É um programa, aliás, até para cumprir a meta do PNE, que agora vence em 2024. Um programa ousado, 4 bilhões de reais para garantir uma escola atrativa, que extrapole as questões simplesmente das disciplinas, que olha a questão do esporte, da formação pedagógica, da orientação ao aluno, do projeto de vida do aluno. E essa é a escola. E aí colocamos uma meta para 1 milhão de novas matrículas em 2024. Todos os estados aderiram, mais de 85% dos municípios aderiram, e pactuamos já para esse ano mais de 1 milhão de novas vagas na escola tempo integral nesse país. Fizemos a recomposição orçamentária das universidades e dos institutos federais que foram cortados. 2,4 bilhões de reais no primeiro ano do presidente Lula. Não só para garantir o custeio, mas retomar obras que também estavam paralisadas nas universidades e institutos federais. Pela primeira vez, a educação entrou no PAC. Serão 100 novos institutos federais lançados pelo presidente Lula em breve nesse país. E não será, os recursos do PAC não será apenas para novas universidades ou institutos, será para consolidar aquelas universidades que já foram criadas, que falta laboratório, que faltam campus, que falta quadra poliesportiva, que falta escola para aquela universidade. Aliás, eu quero dizer aqui que todos os institutos federais terão que ter um restaurante universitário para seus alunos aqui nesse país. Depois lançamos a Política Nacional de Educação Inclusiva, aliás, da Educação Especial na perspectiva inclusiva. Aliás, a nossa meta é universalizar todas as escolas. Até o final do governo presidente Lula, tem a sala com os recursos multifuncionais para as escolas brasileiras. Falou-se aqui do EJA. Nós vamos agora anunciar um grande pacto nacional envolvendo vários ministérios para a gente enfrentar o problema do analfabetismo no Brasil. Nós fizemos uma coisa, e aqui eu queria agradecer a Undime e o Concede. Pela primeira vez que o Fundeb foi criado, pela primeira vez, nós mudamos os fatores de ponderação. Nós aumentamos em 25% o fator de ponderação para estudantes da EJA. Nós aumentamos em 17% o fator de ponderação, os recursos do Fundeb para alunos, pessoas com deficiência. Nós aumentamos em 17% o valor para alunos indígenas e quilombolas nesse país, nas escolas públicas brasileiras. Isso foi um passo importante. Tudo construído no consenso com as entidades que representam os estados e os municípios. Quero dizer aqui que nós aumentamos o PAFO, criamos o PAFO Equidade, com bolsas para formação de... Aumentamos o número de bolsas do PIBID. E vamos agora, estamos avaliando todo o problema dos cursos que são ofertados à distância desse país para serem regulamentados. Lançamos o Desenrola do FIES, 55 bilhões de dívida dos alunos nesse país, com desconto de até 99% para desconto, para pagamento, colocar o seu nome limpo. E vamos agora, antes de março, lançamos o SISU, vamos lançar agora o ProUni, e antes de lançar o FIES, nós vamos lançar o novo FIES social para ajudar aos estudantes que mais precisam nesse país. Eu fiquei muito feliz, porque sexta-feira passada, o presidente Lula assinou um decreto de um programa importante. Vejam do que nós estamos falando. O último dado do INEP, 480 mil jovens do ensino médio abandonaram a escola em um ano. Em um ano, 480 mil jovens abandonaram a escola. Portanto, o que nós queremos fazer é garantir que esse jovem, a criança, numa visão sistêmica, de um olhar de inclusão, garantir a permanência desse jovem na escola.
Por isso o presidente Lula criou o programa da poupança do ensino médio, que nós chamamos de pé de meia, para que nenhum jovem do ensino médio desista do sonho dele de concluir o ensino médio e de ir para a universidade. Serão 7 bilhões de reais já iniciados agora no ano de 2024. Eu queria dizer que nós vamos lançar agora, minha cara Zara, a Política Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais e da Educação Escolar Quilombola. Nós queremos uma educação, e eu vou encerrar, mas para mim era importante dizer isso para vocês. A responsabilidade, vocês aqui estão representando a educação de todo o país. Ninguém faz nada sozinho. A sociedade brasileira, ela é responsável por fiscal. Os melhores fiscais de qualquer política pública é a população. Vocês conhecem a realidade da educação em cada estado de vocês, em cada município de vocês. Por isso, essa escuta, ela é muito importante. Primeiro, a gente vai tirar daqui, o Heleno já foi, o Heleno já falou. Nós vamos aqui, fizemos as conferências municipais. Foram mais de 1.300, mais de 4.000 municípios envolvidos. Fizemos as conferências estaduais e agora estamos encerrando com a nossa conferência nacional. É esse documento base, feito por vocês, que vai ser o documento base que vai orientar a construção do novo Plano Nacional de Educação do nosso país. Será esse documento que vai orientar o documento, o projeto de lei, que será encaminhado pelo presidente Lula para que possa ser discutido e votado no Congresso Nacional. Eu quero dizer a vocês, essa, para mim, a mais importante missão da minha vida e da minha vida pública. Dizer que nós não vamos construir um país melhor sem investir na qualidade da educação. Investir na qualidade da educação é valorizar os nossos professores, com carreira, com salário digno, com condições de trabalho para esses professores. E podem ficar certo, vejam a minha história como governador no estado do Ceará em relação aos professores, em relação aos indicadores que nós alcançamos. Portanto, eu estou numa disposição enorme, mas sempre tenho dito, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos unir o Brasil, independente de questões partidárias, porque o que está em jogo é o futuro das crianças e jovens desse país. Vocês falaram aqui do ensino médio, qual foi a decisão do Ministério? Abrir uma grande consulta, porque era um projeto de lei que não foi criado nesse governo, que já estava em execução nos estados brasileiros. Era preciso dialogar com os secretários, era preciso ouvir os alunos. Ouvimos 130 mil alunos, ouvimos professores e construímos um projeto para retomar as 2.400 horas de aula na base comum, na base geral, da formação geral das escolas brasileiras, para trazer de volta as disciplinas obrigatórias, para acabar com a EAD no ensino médio, para trazer o debate do que é a escola que nós queremos construir nesse país, para dar oportunidade para esses jovens. O projeto de lei está no Congresso Nacional. Agora, com o retorno, vamos fazer um grande debate com os parlamentares, para que dizer que esse não foi um projeto da cabeça do ministro ou da cabeça do presidente, mas um projeto construído a várias mãos, ouvindo, porque isso é a democracia. Democracia é isso, é respeitar as diferenças, é respeitar as ideias, é respeitar o outro. O Brasil precisa se unir para que a gente possa construir um país soberano, e não há outro caminho a que eu quero me encerrar aqui, que não seja através da educação. Tem uma grande conferência, uma conferência que leve, porque a educação é garantir acesso a todos, é garantir permanência, é garantir qualidade da aprendizagem, mas nós queremos tudo isso com equidade, com inclusão, com diversidade, que esse Plano Nacional da Educação, foi por isso que nós reconstruímos, trouxemos de volta a SECADI, foi por isso que nós trouxemos de volta a SASE.
Aliás, trouxe para Secadi. Vocês precisam conhecer a história dela. Uma mulher negra que teve uma vida difícil lá para Secadi, para poder construir as relações com os movimentos sociais e ouvir a população de todo o país. Eu quero dizer, a Secadi voltou, a SASE voltou, o MEC voltou, o Brasil voltou e o Brasil precisa estar unido pela educação. Uma boa conferência e viva a educação brasileira. Obrigado.